Josué, capítulo 13. As terras a serem conquistadas. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Certo dia, Yahvé falou com ele: Eis que estás velho e idade avançada, e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. Estas são as regiões que faltam ser possuídas. Todas as províncias dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Toda essa região, considerada como cananeia, abrange as terras dos aveus, isto é, dos 5 príncipes dos filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, todo o território dos cananeus, desde Arã, dos sidônios, até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibezeus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate. E, finalmente, faltam todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, ou seja, todos os sidônios. Eu mesmo expulsarei esta gente da terra à medida que Israel for avançando. Tu somente tens que distribuir a terra aos filhos de Israel, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra por herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Divisão da região Transjordânia. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança leste do Jordão, conforme Moisés, servo de Yahvé, lhes havia determinado. Essas terras iam desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e prosseguia até as fronteiras dos amonitas. O seu território incluía ainda Gileade, bem como a região onde os jesuritas e os maacatitas habitavam, e também todo o monte Hermon, e se estendia por toda a região de Bazã, até Salcá, quer dizer, todo o oriente de Og, em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha vencido e tomado as suas terras. Entretanto, os filhos de Israel não expulsaram os jesuritas nem os maacatitas, de maneira que até hoje os filhos de Jesur e Maacate seguem vivendo entre os israelitas. A tribo de Levi foi a única que não se deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo e consagradas a Yahvé, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes orientara. A tribo de Ruben. Moisés concedeu à tribo dos filhos de Ruben uma parte segundo as suas famílias, clã por clã. Portanto, tiveram por território desde Aroer, que se situa às margens do ribeiro de Arnon, e desde a cidade, que fica no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Kedmote, Mafeate, Kiriataim, Zibma, Zeret Zahar, na Arabá, na encosta do vale, Bet Peor, a subida do monte de Pisga, e Bet Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés havia aniquilado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, todos vassalos de Seom que habitavam naquelas terras. Entre os que foram mortos na guerra, o povo de Israel matou a espada Balaão, filho de Beor, místico adivinho. Assim, os limites das terras dos filhos de Ruben eram demarcados pela própria margem do Jordão e seu território. Essas cidades e suas aldeias foram a herança concedida aos filhos de Ruben segundo suas famílias, clã por clã. A tribo de Gade. A tribo de Gade, também clã por clã, Moisés outorgou as seguintes terras: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da região onde habitavam os amonitas, até Aroer, próximo de Rebá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até as terras de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon.
O restante do território de Hesbom abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa foi, portanto, a herança dos filhos de Gade, segundo suas famílias, com as suas cidades e povoados. A meia tribo de Manassés. Moisés entregou à meia tribo de Manassés uma parte segundo suas famílias, clã por clã. Esses descendentes de Manassés receberam um território que se estendia desde Maanaim e incluía todas as terras de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair em Bazã, 60 cidades. Metade de Gileade e Asterode e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território outorgado à metade dos filhos de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essas, pois, são as heranças que Moisés repartiu nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, diante de Jericó ao oriente. Mas a tribo de Levi, contudo, Moisés não outorgou herança material, porquanto Yahvé, o Deus de Israel, é a sua plena herança, como lhe havia prometido. Josué, capítulo 14. As terras das tribos a oeste do Jordão. Essas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança na região de Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi estabelecida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como Yahvé havia orientado por meio de Moisés. Porquanto Moisés já tinha concedido herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Contudo, aos levitas não havia distribuído herança entre eles. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim, e não se deu na terra parte alguma aos levitas, senão cidades para nelas habitarem, com as pastagens para o seu gado e a sua manutenção. Os filhos de Israel fizeram de acordo com o que Yahvé havia ordenado a Moisés e dividiram a terra. A parte entregue a Calebe, Hebrom. Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe declarou: Bem sabes o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e teu respeito, em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar essa terra, e eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por este motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: Certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste, naquele dia, que lá viviam os Enaquins em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. Antes disso, a cidade de Hebrom era chamada de Kiriat Arbá, em homenagem a Arbá, o maior dos gigantes Enaquins. E a terra viveu um tempo de descanso da guerra. Josué, capítulo 15. As terras dadas à tribo de Judá. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias, clã por clã, caiu em direção às terras ao sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Seus limites ao sul começavam na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, ou Morto, passava pelo sul de Maale Acrabim, subida dos Escorpiões, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar e fazia um contorno de volta em direção à Carca.
Dali seguia até Asmon e desembocava no ribeiro do Egito, para terminar no mar. Essas, portanto, serão as vossas fronteiras ao sul. Ao oriente, a fronteira era o Mar Salgado até a foz do Jordão. Os limites do lado norte partiam da Baía à foz do Jordão. A fronteira subia a Bet-Ogla, passava ao norte de Bet-Arabá até Pedra, de Bohan ben Ruben, Boan, filho de Ruben. A demarcação subia então do vale de Achor, Desgraça, até Debir e retornava para o norte na direção de Gilgal, que se situa de fronte da subida de Edumim, ao sul do riacho. Passava pelas águas em En-Shemesh e as suas saídas alcançavam En-Rogel. Daqui ela subia o vale de Ben-Rinom, que vem do sul, na encosta da cidade dos Jebuseus, a colina onde se encontra Jerusalém, e dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale dos Refaim, gigantes. Do cume da montanha, a fronteira se dobrava em direção à fonte das águas de Neftoa e perseguia as cidades do Monte Efron, para voltar-se em direção a Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá, a fronteira dava uma volta em direção ao oeste até o Monte Seir, prosseguindo pela encosta norte do Monte Jearlim, ou como é conhecido, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Shemesh e passava por Timna. Depois, ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, prosseguia até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando seus limites no mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental era formada pelo contorno do litoral do Grande Mar, o Mediterrâneo. Eram, pois, estes limites que demarcavam as terras dos filhos de Judá por todos os lados, em conformidade com seus clãs. Os calebitas tomam posse da terra. De acordo com as orientações dadas por Yahvé, Josué entregou a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arbá, também conhecido como Hebron. Arbá era antepassado de Enaque. Calebe expulsou destas terras os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. De lá marchou contra os habitantes de Debir, que antes era chamada Kiriat Sefer, cidade dos livros. Foi quando Calebe declarou: aquele que derrotar Kiriat Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Axa. Otiniel ben Kenaz, Otoniel, filho de Kenaz, irmão materno de Calebe, conquistou a cidade, e Calebe lhe deu sua filha Axa por esposa. Quando casaram e Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra de terra ao pai dela. Axa se dirigiu para o lugar onde Calebe estava, e assim que desceu do jumento, o seu pai lhe indagou: que desejas, minha filha? E ela pediu: dai-me um presente, visto que me destinaste à terra seca do Neguebe. Dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região. Essa foi a herança dos filhos de Judá, segundo seus clãs. Os nomes das cidades de Judá. As cidades que se situavam no extremo sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telem, Bealote, Azor-Adata, Queriote Esrom, que é conhecida como Azor, Amã, Semá, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Baalá, Iim, Azem, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmaná, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias vizinhas. As cidades que ficam na Sefilá, nas planícies, foram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim,
Gederá e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias vizinhas. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias vizinhas. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias vizinhas. Receberam ainda Ecrom, com as suas vilas e seus povoados vizinhos. De Ecrom até o mar, todas as cidades nas cercanias de Asdod com as suas aldeias. Asdod com as suas vilas e aldeias vizinhas, e Gaza também com todos os seus vilarejos e povoados, até a torrente, o ribeiro do Egito, sendo o grande mar a sua fronteira final. Na região montanhosa receberam as cidades de Samir, Jatir, Socó, Diná, Quiriat-Sana, conhecida em nossos dias como Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozém, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias vizinhas. As famílias de Judá também receberam Arabe, Duma, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Quiriat-Arbá, conhecida em nossos dias como Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias vizinhas. Receberam também Maom, Carmelo, Zife, Juta, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias vizinhas. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias vizinhas. E mais, Quiriat-Baal, que hoje é conhecida como Quiriat-Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados vizinhos. No deserto receberam Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibizã, Cidade do Sal e Engedi. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias vizinhas. Contudo, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, e por isso, ainda em nossos dias, vivem os jebuseus ali com o povo de Judá.